Então, pessoal, bom dia. Vamos estar dando início à nossa aula. Deixa eu perder alguns minutos aí, mas vamos lá. De forma resumida, o que a gente viu até agora, né? A gente estudou até agora, de maneira simplificada, a gente viu o seguinte, ó. Nós estudamos as cargas elétricas, a gente descobriu que tem prótons e tem nêutrons, que a gente estudou já em química isso, e elétrons, e descobrimos que existe uma carga elementar. A carga elementar é a carga que é encontrada no elétron e no próton, tá? Essa carga elementar é representada pela letra E, como vocês podem ver lá no quadro, tá? E ela equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse é um valorzinho básico, é uma constante que a gente precisa lembrar para quando vai fazer os exercícios de física elétrica que exijam isso aí. Aprendemos ainda que, já que a carga elétrica elementar é a carga de um elétron ou próton, nós podemos então determinar a carga de um corpo através da quantidade de elétrons que esse corpo possui. Se for um corpo muito grande, isso não é tão viável e nem vale a pena fazer. Mas para alguns casos é interessante a gente fazer o cálculo da carga elementar, que é dado por essa fórmula aqui, ó. A carga de um corpo é dada pelo número de elétrons em falta ou em excesso. Se tiver em falta, significa que a carga é positiva. Se tiver em excesso, significa que a carga é negativa, porque você vai ter mais elétrons do que prótons, então vai predominar a parte negativa do que a positiva. E se a carga for igual, mesmo número de elétrons e mesmo número de prótons, significa dizer que o corpo está eletricamente neutro e a carga desse corpo é zero. Não significa que o corpo não possui cargas elétricas, só significa dizer que está em equilíbrio, tá bom? Em equilíbrio eletrostático. Então, essa foi a nossa primeira aula, a parte introdutória do nosso conteúdo, tá? Depois a gente viu o conceito do campo elétrico. O campo elétrico é uma força, né, em termos de campo, semelhante à força gravitacional, que campo é uma coisa que você sente a longa distância sem contato. Exemplo, soltei o objeto caiu. Vocês não viram aí, né? Mas soltei o objeto caiu. Eu não precisei jogar o objeto. Basta soltar o objeto, ele cai. Isso porque existe a força gravitacional que puxa, que é uma força de campo, que puxa o objeto para baixo, tá? Então isso é interessante do ponto de vista da consequência de uma força de campo, que é a força da gravidade. Nós temos o campo elétrico, que também age em uma região do campo, ao redor de uma carga elétrica, tá? E essa carga elétrica pode ser positiva ou negativa, como a gente já havia estudado, certo? E vimos algumas imagens, que eu não vou conseguir recortar, ou vou, né? Parece que voltou ao normal aqui. Nossa página, a partir de agora, é 21. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver que página que eu estou. Se carregar. Então, vamos lá. E aí nós vemos o seguinte. O campo elétrico, ele vai ser indicado pela letra E. E ele pode ser calculado de duas maneiras. A mais simples de toda é usando a carga fixa, tá? Carga de prova, na verdade. A força elétrica. Campo é força dividido pelo módulo da carga. Ou, se você tiver a carga fixa em um campo, você pode utilizar essa expressão aqui, ó. É a constante eletrostática vezes o módulo da carga dividido pela distância, tá, da carga ao quadrado, tá, a distância dessa carga para um ponto de referência dado, tá? Então nós temos essas duas expressões que podem e deverão ser utilizadas para a gente resolver os nossos exercícios aí no futuro de campo elétrico. Está quase carregando, só carregar essa página aqui para a gente fazer os recortes. Como eu acho que não vou conseguir fazer o recorte por causa da internet que está lenta, a gente vai usar outro de outra forma. Quarta coisa que a gente viu já, que a força elétrica de atração ou repulsão de cargas elétricas é dada pela seguinte expressão. Constante eletrostática vezes o módulo da carga, vezes o módulo de uma outra carga, porque força é um agente que só age, é algo que só existe quando tem dois corpos. Se não tem dois corpos, não vai ter interação de força, tá? É necessário que haja dois corpos. Talvez um para aplicar a força e o outro para receber a aplicação dessa força. Ou ambos para aplicarem e ao mesmo tempo ambos receberem a aplicação da força devido à terceira lei de Newton, tá? Ação e reação. Tudo isso aqui fica dividido pela distância, que dependendo do livro é dado por R ao quadrado ou D ao quadrado, tá?
Mas só para a gente lembrar que a distância entre os corpos é elevada ao quadrado. Essa aqui também, essa força elétrica, é conhecida como lei de Coulomb, tá? Em homenagem a Coulomb, que foi um físico aí, acho que é James Coulomb, o nome dele, que aprofundou um pouco mais no estudo da força elétrica e do campo elétrico. Outra coisa que talvez é bom eu estar mencionando para vocês é que a letra K, que é a constante eletrostática no vácuo, é indicada como sendo 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? Essa aqui é a unidade de medida, só para representar. Mas é 9 vezes 10 a nona na hora do cálculo. Bom, resumindo, foi isso aí que a gente estudou. É isso que a gente vai estar vendo. Bom, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver o campo elétrico criado por cargas, tá? Como eu mencionei para vocês, existem duas formas de a gente calcular o campo elétrico. Uma através dessa aqui e outra através dessa fórmula aqui, dessa expressão. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Em aulas anteriores, que é o que a gente estudou até na quarta-feira passada, a gente verificou como calculava o módulo do campo elétrico. Então, a gente viu mais ou menos como que calcula. E, de certa forma, as questões que envolvem simplesmente o cálculo é fácil, não é verdade? A questão diz assim, olha, calcule o campo elétrico sabendo que a força elétrica é X e a carga elétrica é Y. Aí você vai lá e faz a divisão. Ou então, calcule a força elétrica quando o campo elétrico é X e a carga elétrica é Y. Aí você vai lá, multiplica cruzado e encontra o valor da força, tá? Usando essa formulazinha aqui, ó. E é igual a força elétrica dividido pela carga, tá? Lembrando que é o módulo, então você tira o sinal negativo, se for negativo. E aí você simplesmente resolve essa conta. Se você quiser calcular a força, você multiplica cruzado, fica E vezes Q. E se você quiser calcular a carga, você passa ela para o outro lado multiplicando e passa o campo para cá dividindo. Então fica força dividido pelo campo. Então aqui você pode calcular três coisas diferentes. Campo, força e carga. Fazendo isso você calcula e chega ao resultado indicado na questão. Oi? Porque vamos supor, se você quer descobrir esse valor aqui, você passa ele para o outro lado, multiplicando, você vai multiplicar cruzado, vai ficar assim. Aí agora é só passar o E para o outro lado dividindo, então vai ficar F dividido por E. São só substituições matemáticas para você mudar uma fórmula de um jeito para outro jeito, para calcular uma outra coisa. Na prática, você não precisa lembrar disso, você só precisa lembrar da fórmula principal. E é igual a F sobre Q. Vamos supor que isso aqui seja 2. Vai ter lá, notação científica, mas isso aqui é só para dar exemplo. Vamos supor que isso aqui seja 4. Aí você não precisa lembrar daquela outra fórmula, dessa aqui, ó. Você só precisa multiplicar cruzado. 2Q é igual a 4 e passar depois o 2 dividindo. Q é igual a 4 dividido por 2, que dá 2. Então esse é o valor da carga elétrica, tá? Na prática, você não precisa lembrar de todas as fórmulas, só das principais, que são essas aqui, que eu acabei mencionando para vocês. O E. Todas as palavras que eu uso é o que elas significam. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, aqui. Eu estou lendo aqui, ó, campo elétrico é força sobre carga. Então, eu sempre leio a letra pelo nome dela e não pela letra dela. Por exemplo, aqui, ó, campo elétrico é igual a força sobre carga. Significa dizer que o E maiúsculo é campo, o F maiúsculo é força e o Q é carga. Vamos voltar aqui no início. Quando eu estava explicando, dizia o seguinte, ó, a carga elementar de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso significa dizer que a letra Ezinho aqui é carga elementar. Então, eu nunca vou estar lendo para vocês a questão e dizer assim, ó, E é igual a 1,6. Eu vou sempre estar falando, a carga elementar E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, fiquem atentos, porque as palavras que eu uso, por exemplo, carga de um corpo é N vezes Z. Então, o número de elétrons vezes Z, que é a carga elementar. Então, o Q é a carga do corpo, o N é o número de elétrons em falta ou excesso em um corpo, e o Ezinho é a carga elementar.
Aqui embaixo, campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes a carga do corpo, ou a carga de prova, ou a carga fixa, dividido pela distância dos corpos lá ao quadrado. Aí a gente tem que olhar no enunciado e aplicar aqui na resolução. E aí não abre de jeito nenhum. Hein? Entenderam aí a associação? Tá? Aí é interessante, eu até aconselho, seria interessante vocês terem um caderninho para vocês anotarem os valores, as fórmulas. Por exemplo, vamos pegar a carga elemental, melhor, a carga de um corpo. Escreve lá a fórmula, aí você coloca lá, ó, carga elementar. No caso aqui vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. N, número de elétrons o excesso. E aqui, carga total de um corpo. Essa que a letra está um pouco cagada, mas acho que dá para entender, né? São iguais ao mesmo tempo, são diferentes. Mas sim, ambos significam carga. Tá? Mas aqui mas tanto faz. Carga total também, mas geralmente a gente usa em outro contexto. Já num contexto mais avançado, do campo elétrico. Geralmente aqui é para você calcular a carga de um corpo. Mas enfim, as letras em si não importam, tá? Mas é interessante a gente fixar algumas letras como padrão, para a gente não acabar não se enrolando com letras aleatórias. Mas explicando. A carga Q maiúscula e a carga Q minúscula, ambas significam cargas, mas a gente coloca assim, ó, no contexto de campo elétrico, o Q maiúsculo é a carga fixa, enquanto que o Q minúsculo é chamado de carga de prova. A carga fixa, ela é fixa no meio do campo elétrico, e a carga de prova, ela é passada próximo do campo elétrico para ver qual que é a reação que acontece. Se a reação for de repulsão, então as cargas são iguais de mesmo sinal. Se for de atração, as cargas são de sinais opostos, tá? Aí você prova o campo elétrico da carga fixa usando isso. Aí você sabe o sinal, você vai saber se a força de atração é de repulsão. Dependendo da distância, você consegue calcular a força de atração ou de repulsão. Se você souber o valor da carga também. Então a gente tem um monte de coisa. Na prática, sim, não importa. Mas o valor. Só que o ideal é você sempre fixar as letras como padrão para não confundir muito o cérebro da gente na hora da prática. Tá? Deixa eu ver agora. Na página 21, como vocês podem ver no caderno de exercício, ou melhor, no caderno de vocês, na página 21, nós vamos ter logo no início o campo elétrico de uma carga pontual, que dá essas duas fórmulas para a gente aqui. Ó. No início ele coloca essa força, e lá no final ele coloca esse campo, e lá no final ele coloca esse campo aqui. Tá? As duas fórmulas que eu acabei escrevendo aqui para vocês. Nesse caso aqui, a gente está analisando o campo elétrico de cargas, tá, gente? No futuro, nós vamos calcular o campo elétrico de várias cargas juntas, tá? Mas mais para frente. Embaixo, nós vamos ter o campo elétrico de um conjunto de cargas, ou seja, mais de uma carga. E aí, nesse caso, a gente vai ter que fazer a resultante do campo elétrico, tá? Então, vocês podem observar no quadradinho ao lado, lá da imagem, que ele está dizendo assim, ó, para determinar o campo elétrico resultante nos pontos P, M, R, Q, que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, porque não está carregando a página, eu não tenho PDF, tá? Mas vocês podem olhar na apostila, nós vamos aplicar a regra da soma de vetores. Vamos relembrar o que é a soma de vetores que a gente já havia estudado, lá vocês estudaram no primeiro ano. Como vocês não estudaram comigo no primeiro ano, não foi o que passei. Mas como que faz a soma de vetores? Ó?
Dado um vetor nessa direção e um vetor dessa direção, a soma desses dois vetores, a gente faz um paralelogramo, na mesma direção e sentido das outras duas forças. Ó. Uma nessa direção, vai ser paralela a essa, e outra nessa direção, que é paralela a essa aqui. E a soma dos vetores, ou seja, o vetor resultante, é justamente esse cara que sai daqui e se encontra do outro lado da diagonal. Esse aqui é o vetor resultante. No caso do campo elétrico, seria o campo elétrico resultante, tá? Ok? Então, toda vez que for representação simbólica, como no exercício 9 da página 23, tá? A gente vai fazer o desenho quando é simbólico, tá? Usando sempre a diagonal quando você fecha os vetores num paralelogramo, tá bom? Se o vetor tivesse para baixo assim, ó, e esse aqui para cá, por exemplo, mesmo esquema, ó. Você vai desenhar esse vetor aqui, que representaria esse com esse, e um assim, que representaria esse com esse. E a diagonal deles, ó, é o vetor resultante, tá? Resultante. Não importa a direção nem o sentido. Basta você fechar o paralelogramo, corta na diagonal, esse é o vetor resultante. Não importa a direção. Tanto faz, é só você fechar o paralelogramo. Lembre-se, paralelogramo é uma figura geométrica de 4 lados que possui os lados opostos paralelos. Eu acho que está só caindo aí, né? Bom, deixa para lá isso aí. Mais à frente na página 21, nós vamos ter o campo elétrico no interior de um condutor. Então, a gente tem que considerar como que vai ser o formato do campo elétrico dentro de um condutor, tá, pessoal? Deixa eu limpar aqui. Eu vou tentar fazer o desenho aqui para vocês. Ó. E essa noção de campo elétrico dentro de um condutor é importante porque os nossos computadores, os nossos celulares, os objetos que nós temos eletrônicos utilizam a ideia de campos elétricos para poder induzir as cargas elétricas dentro dos transistores, passar as informações de um ponto para o outro, para fazer tudo isso que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, esse risco que eu acabei de fazer aqui é feito instantaneamente, mas tem todo um processo físico utilizando o campo elétrico, principalmente nos computadores mais modernos agora que estão surgindo com física quântica por trás de toda a automação deles, que está utilizando bastante a ideia de campo elétrico para interagir com as cargas dentro dos transistors lá, que vai fazer alguma coisa que a gente vai estudar ainda esse ano, lá na frente, quando a gente estiver estudando os transistores e os capacitores. Vai ser daqui algumas aulas, tá? Não é tão longe, não. A gente vai começar a ver essa ideia. Tá? Dentro de um campo elétrico, dentro de um condutor, o que vai acontecer? Lembrem-se, só as cargas elétricas negativas, ou seja, só os elétrons é que são passíveis de mudar de um corpo para o outro, de se locomover. Quando você vê um corpo que está eletricamente positivo, o que significa é que os elétrons que estavam naquele corpo saiu. O campo elétrico que estava atuando ali empurrou os elétrons para fora, empurrou eles para frente. Então eles passaram de um corpo para o outro. Então quando isso acontece, esse corpo ficou positivo, porque na verdade ele perdeu seus elétrons. Mas seus prótons continuam constantes. Tá? Para você quebrar o próton de um elemento químico, o que tu faz é uma reação nuclear. Ou seja, uma fusão, ou seja, uma fissão nuclear. E isso já dá origem a uma área da química para estudar as reações nucleares. Não é o nosso campo, tá? Mas não é de longe não vai ser o propósito que você não quer ver na vida, tá? Uma explosão nuclear. Então, é melhor ficar distante. Então, nesse caso aqui, considere um condutor, nesse caso aqui com os seus elétrons aqui dentro. Eu não gosto eu estou usando tudo preto, pessoal, assim, ó. Deixa eu limpar aqui, porque quando eu estou com esse negócio aqui, ó, e ele tá branco aqui atrás, eu não consigo ver o mouse, por isso que eu estou usando o branco, tá? O fundo preto com o desenho branco. Então imagine um recipiente aqui, um átomo, um objeto que esteja eletrizado negativamente, tá? Um condutor, e observe mais ou menos essa reação. Nesse caso, os elétrons podem se locomover, só os elétrons, tá? E o que vai acontecer? Ó? Se o campo elétrico for diferente de zero,
os elétrons vão se mover livremente aqui dentro. Então, no final do processo, o campo elétrico vai induzir o movimento das cargas elétricas dentro desse outro recipiente aqui. Então, eles vão se locomover por conta da impulsão do campo elétrico. Quando as cargas são positivas, tá, gente? Ó, imagine agora que sejam cargas positivas aqui. E aí um corpo eletrizado aqui com um campo elétrico diferente de zero. Nesse caso, não é as cargas positivas que vão adentrar aqui dentro, tá? O que vai acontecer no final do processo é, esse corpo aqui vai ficar eletrizado positivamente, mas o que vai acontecer é, os elétrons daqui é que vão ser atraídos para cá. Lembra da indução? Você consegue puxar os elétrons ou empurrar os elétrons, dependendo da carga que está aqui. Nesse caso, como esse aqui é negativo, ele empurra os elétrons para frente. Nesse aqui, como é positivo, ele puxa os elétrons para ele, tá? Então, o campo elétrico, ele faz essa combinação com as cargas que estão atuando dentro do condutor, tá? Ele ou empurra os elétrons, dependendo do sinal do condutor, ou ele atrai os elétrons, dependendo também do sinal. Lembrem sempre que cargas opostas se atraem e as iguais se repelem. Mas lembre-se mais ainda, carga positiva não se locomove, é só os elétrons. Então, se algo está positivo e ele está virando negativo, é porque ele está puxando os elétrons, não são os prótons que estão se locomovendo, tá? Só um detalhe importante. Mesma ideia do ímã, só que o ímã, aí lá no ímã a gente chama de polo norte, polo sul, que é só essa diferença básica aí entre os dois, tá? E aí, para finalizar essa parte, finalizar nossa aula teórica, tá, gente? Vamos falar um pouco sobre a blindagem eletrostática. Bom, se eu sei que os condutores, tá? Pode acontecer isso aqui através do campo elétrico, e onde tem carga tem campo elétrico, inclusive dentro do nosso corpo, as cargas elétricas do nosso corpo produzem campos elétricos, só que são mínimos, então é imperceptível. O que acontece? Como que a gente conseguiria, então, blindar um determinado corpo para não sofrer alteração através dos campos elétricos externos, tá? Isso ocorre com algo chamado de blindagem eletrostática. Eu acredito que na internet eu vou conseguir ver aqui uma imagem. Mas aí não pode ser feito assim, Guilherme, pelo seguinte. Se tu coloca, por exemplo, esse manual aqui, ele está revisado negativamente, tá? Com 50 elétrons. Mas aí você não quer que isso aqui se mexa. Mas mesmo que você aproxime outro objeto, se não for com a mesma quantidade de carga daqui, eles vão ter reações. Se o sinal for igual, eles vão se aproximar. Se o sinal for diferente, eles vão se repelir. Sempre há interação. Uma forma de privar esse fenômeno de atração e repulsão é com um mecanismo chamado de blindagem eletrostática, que eu vou mostrar para vocês. Se deixar aqui a internet. Ó. Então, imagine a seguinte situação. Michael Faraday, um físico famoso, que construiu um monte de experimentos físicos, tá? Ele construiu uma ideia de blindagem eletrostática. Essa blindagem faz o seguinte. Esse mecanismo, tá? Ou gaiola de Faraday, também é chamada aí na página 22, vocês podem encontrar isso daí. O que acontece? Um objeto normal, ele vai ser atraído desde que as cargas sejam opostas. Por exemplo, se esse objeto estiver positivamente carregado e esse negativamente carregado, ou vice-versa, a tendência é que eles entrem aí em contato eletrostático, tá? O campo elétrico ao redor vai fazer o papel de incluir a força elétrica e fazer a atração desses objetos. Se a gente utilizar esse mecanismo aqui, que é chamado de gaiola de Faraday ou blindagem eletrostática, o campo elétrico vai ser barrado por essa blindagem. Observe que a blindagem não é um recipiente fechado do ponto de vista visual. Ele pode ser simplesmente uma gaiola semelhante àquelas gaiolas de pássaro, jaula que utiliza para animais. Então, se você observar aqui, na prática, qual que é o sentido disso? Ó? O sentido é o seguinte, essa blindagem
pode ser obtida envolvendo-se os equipamentos eletrônicos com redes metálicas. Já ouviram falar de pessoas que pegam o celular para não serem rastreados e envolvem ela num papel metálico, né, um papel alumínio, justamente para blindar eletrostaticamente esse objeto. Outro exemplo é, se tu pegar e blindar esse celular, ele não vai receber sinal de chamada, tá? Então, vai ficar como se ele tivesse desligado. Então, essa blindagem, ela funciona, por exemplo, em presídios. Na verdade, não funciona em presídios, né? Porque senão os caras ficavam ligando pra gente ganhando dinheiro, né? Mas deveria funcionar. Então, tem algum problema lá para não funcionar. Mas funciona em aviões. Por exemplo, cai raio no avião. Quem já viajou de avião já deve ter levado um monte de raio, mas nem percebeu, por causa da blindagem eletrostática. Se você estiver dentro de um carro fechado, cai um raio, você não é eletrocutado por conta da blindagem eletrostática, tá? Então, num objeto fechado, revestido metalicamente, ele não deixa o campo elétrico invadir, aplicar força elétrica, impulsionando a carga para dentro do recipiente, tá? Então, não vai ter essa interação da parte externa com a parte interna. Isso é chamado de blindagem eletrostática, tá? No livro de vocês vão encontrar os exemplos do avião que eu mencionei para vocês, de um cara dentro dessa blindagem, levando choques, ele não vai ser eletrocutado. Vocês já assistiram o filme Um Aprendiz de Feiticeiro? Que tem lá o Nicolas Cage, que é o feiticeiro, ensinando um molequezinho lá, que fez uns filmezinhos. Nesse filme ele faz a blindagem, ele fica lá dentro e não leva choque no experimento dele. Se vocês quiserem depois dar uma revisada desse filme, mostra um pouco sobre a blindagem eletrostática, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Então, é isso aí. Nossa aula vai encerrar. Na próxima aula a gente vai fazer os exercícios da página 23, tá? Para entendermos melhor esse conteúdo. Eu peço perdão. Eu vou tentar baixar todas as imagens que eu vou utilizar em casa. Baixo todas e quando chegar aqui eu não preciso ficar mostrando na apostila para não acontecer isso aqui. Porque eu acredito que é uma sobrecarga, né, de muitas pessoas acessando ao mesmo tempo.